entende? Isso é meditação. Então você pode meditar em Krishna, meditar... bom, você pode meditar nos passatempos dele, né? Krishna fala, né? Brahmana, Bhavama Bhakto, você pensa sempre em mim, né? Se torna meu devoto. Você está falando. A instrução primária de Krishna, a primeira é que você tem que pensar nele. Só que a gente entende com nossos sentidos internos, né? O Kali Yuga são muito débeis. Assim. A mente muito vacilante. Então você não consegue ficar meditando em Krishna, pensando em Krishna. Então, por isso se recomenda o canto do Santo Nome. Quando você canta o Santo Nome, então quando você faz Kirtana, quando você está cantando o Santo Nome, automaticamente você está fazendo Shmarana também, porque você canta, escuta e você está lembrando também. Então quando você canta a japa, você está escutando e você está automaticamente meditando, né? Relembrando. Tá? Então por isso o Kirtana ele é mais recomendado e mais apropriado para Kali Yuga. Né? Agora, por exemplo, você pode sentar, meditar em Paramatma, né? Porque é como uma gradação. Por exemplo, no Bhagavata, Shukadeva Goswami ele fala, primeiro você tem que meditar na Virarupa, ou seja, nessa forma universal, né? Ou seja, ou mesmo, então você medita, por exemplo, nas montanhas, né, sendo como os ossos de Krishna, né? Os rios sendo como, sei lá, o sangue de Krishna, as veias de Krishna, coisas assim. Bom. Mas depois ele fala para meditar também Paramatma, né? E assim, gradação. Depois, aí no final ele vai falar, medita nas golpes, né? Qual que é o nome dessa meditação? A meditação é na forma universal, né? Virado. Não, no Bhagavata, o Krishna ele manifestou, né, a sua forma universal. Né? E ela é descrita. Ou seja, então aí você pode meditar nisso também. Por exemplo, quando uma pessoa medita na Mãe Terra, ou seja, por exemplo, medita no Sol, medita na Lua, entende? Isso, isso é os próprios povos ancestrais faziam isso, né? Os índios, enfim. É uma coisa muito boa, porque você é uma forma de conexão com Deus. Né? Você medita na Lua, né? Entendendo que a Lua é algo divino. Você medita no Sol, na Mãe Terra, Pachamama, entende? Tudo isso é um tipo de meditação básica, entende? Depois os yogis, ou seja, depois superior a isso é você meditar em Krishna como Paramatma, dentro do seu coração, isso é superior. E mais superior a isso é quando você medita já em Radha Krishna, Astashaktis, Rasalila, superior. Mas quando você medita em Radha Krishna, você esquece da Mãe Terra? O quê? Não, é que quando você medita em Radha Krishna já está automaticamente glorificando a Mãe Terra. Que são como essa, imagina, como a Shakti primária, né? Radha Krishna. O energético e a energia primária. Então, é como se já tivesse. Por exemplo, por isso que o devoto, assim, ele pode até se sentir muito atraído pela Mãe Terra, por esses aspectos. Ele pode se sentir atraído. Mas se ele não se sente atraído, não tem nenhum problema, porque ele já está fazendo, né, algo, né, superior. É possível ter consciência de Krishna e não sentir-se atraído por essas coisas? Não, justamente, quando você tem consciência de Krishna, né, você começa a desenvolver compaixão, né, assim, é uma das características, você fica compassivo por todas as entidades vivas, assim, você... Mas, tipo assim, igual por exemplo, você está dirigindo um carro, né, de repente vem você dá esse exemplo, você está dirigindo um carro, de repente vem um bichinho, né, sei lá, um inseto vem, bate um passarinho, bate no vidro do seu carro e morre, entendeu? O que você faz? Aí você para o carro, né? Começa a se lamentar, a chorar, né? A orar, ficar compassivo com o bichinho, né? Vai lá, faz um funeral Pouco feito. Você não faz isso. Porque é uma coisa assim que você entende, que coisa ruim, né? Morreu um passarinho, né? Bateu no carro, um bichinho bateu no carro, mas a estrada tem que continuar, é algo assim. Então, ou seja, o Vaishnava, ele pode ser muito compassivo, assim, ele sente compaixão por todas as entidades vivas. Uma vez, por exemplo, se conta, né, que Srila Prabhupada estava com um devoto, e o devoto falou para Prabhupada, Prabhupada, eu sinto tanta
às vezes me dá tanta... Tava passando uns mendigos assim na rua. Prabhupada, eu sinto tanta compaixão. Ele falou, às vezes eu sinto tanta compaixão por essas pessoas, né? Que estão passando fome, né? Como os mendigos. Aí o Prabhupada falou assim, às vezes, então você é uma pessoa muito estranha. Né? Tipo assim, na verdade, o Vaishnava é a característica dele, ele sente compaixão, né? Pela Mãe Terra, por tudo. Né? Mas ele sabe também que não tem mais jeito com a Mãe Terra. Assim, no sentido, né? Que a coisa já foi de um jeito que não tem mais volta, né? Assim, no sentido que ele não pode também, assim, paralisar o seu processo de bhakti para só se preocupar na Mãe Terra. Né? Não é esse o ponto. É isso que a gente tem que entender. Claro, o Guru Maharaj dá muita ênfase nisso. Isso é uma estratégia de pregação dele. E ele, claro, sente muita compaixão. E o Vaishnava, ele não vai querer, por exemplo, o nosso mestre espiritual, no passado Bhakti Pramod Prabhu Maharaj. Então tem um passatempo, porque estavam lá, né? Os avós estavam lá, iam construir um quartinho por ele em Maipa, cortaram, acho que uma mangueira, não sei, uma árvore lá. Cortaram uma árvore e quando ele viu isso, ele ficou muito bravo, assim, muito triste. Ficou jejuando por 3 dias, sabe? Nem beber água, algo assim, sabe? Só cantando, assim, porque... para ver se... Ele falava, por que vocês cortaram essa árvore? Eu tipo assim, isso é como o pensamento de um Vaishnava. Agora também ele entende a degradação, ou seja, a aniquilação da natureza, de tudo como está acontecendo. Então, por exemplo, tem alguns Vaishnavas que eles não se sentem muito preocupados com isso. Né? Isso não está errado. Eles querem praticar, querem se dedicar mais à sua prática, à pregação. E estão pensando assim, vamos tentar ajudar a alma das pessoas, não vamos nos preocupar muito com isso. É uma forma, né? Agora, nada é muito bom se um Vaishnava se preocupa por todas as coisas. Isso é muito bom. Várias formas de se fazer. Cara, e a compaixão pelo sofrimento alheio? Não, justamente. Porque você entende que é karma. Não é karma, mas o sofrimento alheio, você sofre quando? Quando geralmente está relacionado à sua família ou pessoas assim muito próximas, não é isso? Porque, por exemplo, você não está sofrendo agora porque a pessoa lá na Síria, né? Você pode até ficar chateado da Síria, que o pessoal está sofrendo. Mas você não está assim como, né, agora chorando pro pessoal da Síria. Porque... Não, ninguém tá. Você sente uma comoção, a gente sente, né, uma sensibiliza a gente, mas a gente não está sofrendo por isso. Né? Mas, por exemplo, quando é o nosso pai que está doente, a nossa mãe, nosso irmão, nosso amigo, aí você... Porque isso é o ego, né? Ou seja, o nosso ego que está relacionado a isso, está como se identificando com isso, e aí a gente sofre por isso. É uma questão de ego mesmo. É o ego estendido. Né? Agora, é importante você entender que, assim, ser compassivo com as pessoas, né? A pessoa está sofrendo lá, quebrou a perna, você fala, é karma. Não precisa fazer isso. Né? É karma, é bem feito, é karma. Né? Não, você, poxa, né? Assim, não precisa piorar a situação da pessoa. Né? Tenta amenizar, dar conforto, dar carinho, mas entende também que, né, é uma coisa que ela tem que passar. Né? E Maharaj, como distinguir compaixão e sentimentalismo? A compaixão é mais relacionada ao plano da alma, né? Ou seja, quando você tem uma compaixão, você pensa assim, você vê a pessoa sofrendo tanto pela ignorância, então você pensa bem, poxa, essa pessoa parece que ela nunca vai acordar, né? Para a verdadeira importância da vida, né? Então você pode pensar isso é compaixão, né? Você olha, poxa vida, tão materialista, tão apegada, tão sensualista, né? Então, aí você sente compaixão por ela. Imagina, quando você vê uma pessoa fumando, né? Toda hora tem que fumar, né? Então você sente compaixão por ela. Né? Poxa, que coisa muito, muito triste, né? A pessoa ser dependente, a todo momento tem que acender um cigarro, a todo momento, né? Igual como eu conto, tava com um amigo, isso faz tempo, aí ele pegou e falou, eu tenho que ir no banheiro, né? A gente estava num quarto assim, ele falou, eu tenho que ir no banheiro. Eu falei, tá bom. Ele falou, mas eu vou na padaria, eu tenho que ir no banheiro, porque eu tenho que ir na padaria, né? Aí eu não entendi nada, eu falei, como isso? Você tem que ir no banheiro, mas tem que ir na padaria? Ele falou, não, porque eu tenho que comprar cigarro, né? O cara só ia no banheiro se fumasse, né? Tipo assim, uma coisa assim, né? Aí você, quer dizer, hoje você pensando assim,
Que pena, né? Um condicionamento tão forte assim. Por que as pessoas se condicionam tanto? Por que as pessoas sofrem tanto, né? Isso a gente tem compaixão por elas, né? Porque elas não cantam o santo nome, não acordam cedo, não tem nenhuma pureza interna, assim. Então a gente tem compaixão por elas. Agora, o sentimentalismo é quando você se deixa envolver, né? Você começa a sofrer, né, por elas, ou seja, você começa a deixar de realmente até atrapalhar a sua prática por elas. Isso é sentimentalismo, isso a gente tem que evitar. Entendeu? Tipo assim, no sentimentalismo, as pessoas sempre estão fazendo chantagem emocional com a gente. Né? Tipo assim, por que você não vem visitar sua mãe? Por que você não fica com a sua mãe? Tipo assim, por que você esqueceu do seu pai? Por que, né? Tipo assim, coisas assim. Por que você não vê que eu tô sofrendo tanto? Você não vê, tipo assim, coisas assim. Não, aí você entende. Não, tá bom, mas você tá sofrendo por quê? Aí sim, aí você pode pensar, mas você tá sofrendo por quê? Porque a culpa é sua, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito egoísta, depois ela fala, ninguém gosta de mim, ninguém... Assim, claro, você nunca fez nada pra ninguém. É que a gente tem que Não dá entender. pra ser compassivo por esse sentimento de egoísmo da pessoa. Claro, você não pode. Ser compassivo porque a pessoa está se afastando cada vez mais da verdade. Aí você está compassivo. Você tem compaixão por ela, né? E não vai piorar a vida dela, né? Agora, você tem um sentimento... agora, não pode desenvolver um sentimentalismo. Sentimentalismo, você até atrapalha a sua prática porque a pessoa, né, está reclamando, porque a pessoa está tão distante de tudo. Né? Não pode paralisar. Né? No sentimentalismo, você paralisa, entendeu? Você paralisa e te atrapalha tudo. Por exemplo, sentimentalismo. Vamos lá, Maharaj, vamos tomar uma Coca-Cola lá, vamos tomar um sorvete. Você sente, aí você fala, vou, porque coitado da devoto, vamos lá. Tipo assim, sentimentalismo. Vamos assistir um filme aqui, vamos passar o tempo, faz companhia pra mim. Você vai, vou assistir um filme, aí te atrapalha o teu sadhana. Sentimentalismo. O sentimentalismo, você paralisa o teu movimento em relação a Cristo. Né? Na compaixão, você somente é uma observação. Poxa, como está sofrendo, por que ele não entende isso? Tipo assim, coitado, assim, sente, né? Se sente mal. Né? Como no caso, por exemplo, Prabhupada Bhaktisiddhanta, o discípulo dele ia tomar sânias, estava já na cerimônia de fogo, tudo, para começar a cerimônia de fogo, e aí a esposa, né, desse discípulo chega, começa a chorar, aí ele saiu da cerimônia, né, abandonou a ideia de tomar sânias, né, e Prabhupada Bhaktisiddhanta nesse momento chorou, né, assim, dizem que ele chorou, assim, mas tudo bem, né, ele só sentiu compaixão dessa alma, entendeu? Por tanto apego ainda. Mas não é que ele nunca mais deu sânice para ninguém, que ele começou, aí deixou de ser sânice, não, segue. Depende do Vaishnava. Tem Vaishnava, por exemplo, que tem uma característica mais compassiva, assim, né? Assim, no sentido mais misericordioso, perdoa. Mas tem Vaishnavas que não. Inclusive, por isso que se diz, por exemplo, se você cometeu uma Vaishnava parada, você cometeu uma ofensa a um Vaishnava, e se o Vaishnava, você pede perdão para ele, e se o Vaishnava não te perdoa, você está perdido, porque Cristo não pode te perdoar, entendeu? Então pode ser que o Vaishnava não te perdoe. Aí você tem que fazer o quê? A instrução que dá é que você se arrependa muito, muito, e continue, e começa a fazer serviço para o Vaishnava, faz serviço para agradar o Vaishnava, para ver se ele consegue te perdoar. Mas pode ser que a ofensa tenha sido tão grande para ele que ele não quer te perdoar, então acabou. Aí você tem que chorar e se refugiar no santo nome e esperar a misericórdia, porque não tem outra coisa. Então nem sempre o Vaishnava pode te perdoar. Não é obrigado a te perdoar. Não, então é que é uma coisa assim, como individual. Assim. Geralmente os Vaishnavas, eles perdoam, né, as ofensas que cometem contra eles, geralmente. Mas também o que acontece muitas vezes, né, é que o ofensor, ele pede perdão, mas ele não se arrepende mesmo. Ele só pediu perdão externamente. Aí continua com esse sentimento de querer, né, acabar de cometer mais ofensas contra os Vaishnavas. Né? Então vai repetir a ofensa outra vez. Né? Não adianta.
Às vezes um Vaishnava ele não é obrigado a perdoar. Entende? Ele pode ter, por exemplo, um Vaishnava, ele pode ter um temperamento muito forte, sabe? Isso é um devoto puro. Não quer dizer que um Vaishnava tem que perdoar todo mundo, ser bonzinho com todo mundo, não. É um sentimento, perdão. É. Tem que brotar sinceramente. De repente ele ficou tão assim, bravo, que ele não perdoa. Assim. E aí, Mas o perdão, assim, ele não é só para a pessoa que fez a ofensa, né? Quando eu perdoo a pessoa que me ofendeu, eu estou me liberando da raiva, da angústia que eu sinto em relação não, a ela. justamente, por exemplo, um Vaishnava, né? A gente está falando de Vaishnava, né? Assim, de pessoas assim, muito elevadas espiritualmente. Eles podem ainda ter dentro deles algumas impurezas, assim, algumas assim, imperfeições, assim, que a gente pode dizer. Então, algumas características de caráter que eles não precisam perdoar ninguém, ou seja, eles não estão nesse nível, entendeu? Entende? Assim, não perdoa que vai ser bom para você. Não, ele já está no nível assim, superior disso. Então, para eles é indiferente se perdoa ou não perdoa. A devoção deles segue igual. Inclusive, no nível de devoção tão alta, um Vaishnava pode cometer até uma atividade pecaminosa, se ele está muito elevado, claro, níveis elevados de Vaishnava. Cometem a atividade pecaminosa, mas isso não interfere no bhajan, na prática, entendeu? Ele continua. Isso foi só um deslize, né? Ele continua. Então, é uma coisa que a gente tem que entender.